Estamos começando mais um Veteranos Futebol Clube, programa que vai ao ar na TV Santa Maria, canal 19 da NET, e você pode nos acompanhar pelas redes sociais. Hoje, a participação aqui no Veteranos são de coordenadores da categoria de 70 anos da FUVESMA. Estão aqui conosco o Napoleão Sachs, todo mundo conhece pelo Nequinho, né? O mais veloz ponteiro, lateral esquerdo dos veteranos que nós tivemos aí, né? E o Matheus, que está rindo, Matheus? É verdade. E o Matheus Beltrame, que é coordenador também, os dois são coordenadores da categoria de 70 anos. Satisfação em recebê-los aqui. Igualmente, nós que temos que agradecer a oportunidade que você está nos dando para nós 70 anos, que é uma categoria praticamente, nós somos sozinhos no Brasil, né? Então, nós agradecemos. O Matheus já é meio sócio aí, né, Matheus? Tudo bem, Matheus? Satisfação em recebê-lo mais uma vez. E é importante isso que o Nequinho está falando, né? É fundamental para a gente manter e fortalecer esta categoria que um dia todos que estão jogando lá no 35 querem poder chegar, né? Chegar aos 70 anos jogando com saúde, chegar aos 70 anos podendo ainda ter uma atividade de lazer, que é o nosso futebol de veteranos através da FUVESMA. Ela proporciona para que pessoas dentro do espectro, digamos assim, da idade da categoria 70 anos e também alguns agregados, né, porque a gente tem algumas exceções, possam estar fazendo parte desse cenário também. Bom, eu vou fazer a mesma pergunta para os dois, vou começar pelo Nequinho. No teu entendimento, qual é a importância social da FUVESMA para a nossa cidade? É muito, certo, Tess. Se você analisar todos os sábados, né, tem tanta gente envolvida no nosso futebol. E não é só homem, não. Tem mulheres também, hoje estão pegando seu espaço, né? Estão coordenando os campos, copas, né? E até famílias estão indo. Nós estamos tentando levar a família junto, porque a disciplina é o início de tudo, né? Se não tiver disciplina, nada disso vai ter, né? Então, eu acredito que a nossa sociedade ela abrange muita gente hoje no futebol. Nós somos 2.200 atletas, são 2.200 casas hoje que bate, né, diretamente no esporte, né? E outras cositas mais aí que ficam aí, né? Diretores, né? Enfim. Matheus, a mesma pergunta que te faço, Matheus. Aproveitando o gancho da resposta do Nequinho, a gente tem pessoas que trabalham todos os sábados, como funcionários no Gauchão, no 2 de novembro, em outros locais também, em outras praças esportivas de Santa Maria. Então, o futebol de veteranos ele acaba indo sábado muito além do lazer. Tem pessoas que são dependentes financeiramente do nosso futebol de veteranos, porque trabalham em função disso todos os finais de semana. E aí eu não posso me referir apenas aos funcionários, né? Porque os proprietários de campo acabam também, de alguma forma, tendo uma arrecadação em função disso, em função da praça de esportes que eles cedem, por mais que eles façam a maior parte do investimento, do que ganham, acaba sendo reinvestido para a manutenção do espaço. Ou seja, nós temos, além dessa quantidade de atletas que o Nequinho citou, nós temos aí, como ele também salientou, muitas pessoas agregadas e que não necessariamente estão jogando, estão torcendo, mas que dependem do sábado para poderem estar na ativa também. Bom, isso a gente assina embaixo, né? Eu sei que realmente a FUVESMA é uma entidade que traz um benefício social esplendoroso para nós em todos os sentidos, né? Mas ela vem crescendo, o número de categorias vem crescendo, isso vem exigindo mais, né, da administração, da coordenação, para que não se perca a excelência da qualidade da organização. E aí eu pergunto primeiro para o Matheus, essa criação do cargo de coordenador de cada categoria, do teu entendimento, teve um efeito benéfico ou tu acha que tem mais coisa a ser feito ainda? 100% benéfico.
Até porque este era um tema, e o Nequinho vai concordar comigo, e já se debatia desde a gestão do Vitor Hugo da Casa. A necessidade da descentralização das atividades, que o pelego, como ele é conhecido, acabava ficando muito sobrecarregado. A ideia, desde que o Mauro assumiu, juntamente com a sua diretoria, era descentralizar o comando. E acredito que a criação do cargo de coordenador, são 2 hoje por categoria, teve um efeito, como eu disse, de 100%, já com resultados muito profícuos, porque o coordenador, na verdade, ele é o elo entre a diretoria e os representantes das equipes. Então, o coordenador, ele se responsabiliza pela sua categoria, ele vai atender às demandas da sua categoria a qual ele representa. E aí acaba tirando um pouco dessa responsabilidade da diretoria da FUVESMA. Por mais que a gente saiba que muitas decisões são tomadas pela diretoria, quem faz o repasse, quem comunica, quem tem essa responsabilidade são os coordenadores. Não só no repassar as informações, mas também no organizar as fórmulas de disputa, no gerenciamento da categoria total, é de responsabilidade dos coordenadores, não é, Nequinho? Uhum. Mas é exatamente isso que o Matheus falou, né? Nós somos um elo, né? Nada mais do que isso. Não precisa chegar tantas coisas ao presidente, algumas coisinhas que o presidente não precisa resolver. Somos nós que temos que resolver durante a semana, né? O próprio jogador, muitos jogadores entram em contato com nós, também não precisa entrar direto com a FUVESMA, entra com nós, né, para saber algumas coisas, né? Os próprias equipes, os dirigentes das equipes também estão sempre entrando em contato com nós para saber algumas novidades do campeonato, da rodada, enfim, uma série de coisas, né? Então, o presidente Mauro, ele deixa nós carta branca para resolver tudo isso. Isso aí, para ele, já é uma grande vitória para ele, porque não chega muita coisinha para ele, né? Mas a função é essa aí, a nossa função de coordenador, né? E, Nequinho, tu sempre foi atleta, né, Nequinho? Atleta, participante de equipes, e assume agora uma função diretiva. Qual está sendo a tua experiência? Tu está te sentindo bem? Tu tem tido boa receptividade com os restos do grupo do pessoal? Porque tem o lado lúdico, né, da coisa ali, tem a corneta, tem a participação depois do jogo, tem a resenha, mas é diferente de ter a responsabilidade de coordenar todas as equipes, né? É totalmente diferente, né? Futebol é uma coisa, né? E a direção é outra, né? Segundas-feiras a gente sabe que tem as nossas reuniões lá na FEM, né? E é mais ou menos de 1h30, 2 horas que a gente se reúne todos lá. É uma reunião muito séria, onde a gente vê todos os problemas do final de semana, né? Analisa todas as súmulas, vê? Mas termina, depois vem, como você falou, né? Vem uma resenha muito legal, né? Pessoal, nós temos um churrasquinho depois, né? Uma cervejinha depois, né? E é legal isso aí, viu? É muito legal. Matheus, tu sempre coordenou equipes, né? Treinando, sendo diretor. Agora tu coordena um grupo de equipes, né? Qual foi a receptividade que o pessoal deu para ti? Tu tem te sentido bem na função? Sem dúvida. Na verdade, eu recebi esse convite do nosso vereador Admar Pozobon. Na época, a categoria só tinha um coordenador, que era o engenheiro Hélio Crespan, e eu fui convidado a fazer esse trabalho com ele. Nunca tive maiores problemas também em dividir as tarefas com o Crespan, apesar que cada um tem uma maneira de lidar com as situações, de trabalhar, enfim. E acredito que o trabalho foi bem feito, tanto que na vacância do cargo de coordenador que o Crespan acabou se retirando, houve uma conversa dentro da categoria sobre a possibilidade do Nequinho assumir. Eu sou amigo do Nequinho há muitos anos, tenho uma admiração, um carinho muito grande por ele, então tinha certeza de que ele comigo conseguiríamos ainda qualificar mais o trabalho, pelas nossas conversas, pela boa relação que a gente tem, sempre
focando na questão do diálogo. E algo que o Nequinho falou que é muito interessante, você que faz parte do futebol de veteranos, mesmo aquele que não é coordenador, que acompanha momentos de uma reunião de segunda-feira, antes da resenha, você passa a ter um outro olhar sobre como é que é feita a gestão do futebol de veteranos. O trabalho sério que está sendo feito, o trabalho comprometido, voluntário de todas as pessoas que estão ali, de tudo que é analisado, tudo que é debatido com muita seriedade, com base em regulamento, com base com a experiência de cada um. Então, eu acho muito válido, especialmente para mim, que também trabalho com futebol 7, poder angariar para o meu trabalho como profissão. Isso que eu aprendo lá na FUVESA todas as segundas-feiras é algo muito bom. E acredito que o Nequinho concordará comigo também. É uma experiência totalmente diferente. Você lidar com uma equipe como dirigente ou ser atleta, do que você estar lá dentro, viver essa experiência e aprender muitas mentes privilegiadas que nós temos lá dentro, pessoas com autoconhecimento em diversas áreas e que podem também contribuir não só para o nosso cargo de coordenador, mas para as nossas vidas também, com o aprendizado que a gente tem todas as segundas-feiras dentro do âmbito do esporte. Nequinho, esse calendário atual da FUVESMA, aí, essas formas, tu acha que tem alguma coisa que pode ser mudada, acrescentada aí? Ela está muito bem elaborada, Tess. Nós temos um carnê aí de 12 meses, um ano de 12 meses. Uma programação Uma toda. programação de 12 meses, onde a gente só 2 meses a gente não está jogando futebol, que é janeiro e fevereiro. Assim mesmo já começa o campeonato de verão e aí começa já a movimentar as equipes, né? Eu acho que não tem muito que mudar, não, em relação ao calendário, muito bem elaborado, né? Nequinho, Sem dúvida. Na verdade, é preciso também trazer aqui para as pessoas que nos acompanham algumas pequenas correções que essa atual diretoria fez no que tange ao trabalho com o calendário e no que tange ao trabalho com as formas de disputa de cada categoria. Cada categoria tem a possibilidade de elaborar a sua fórmula de disputa. Os coordenadores fazem esse trabalho diretamente com os representantes das equipes e passam isso para a diretoria e, dentro das datas que cabem, organiza e sedimenta essa decisão tomada dentro da categoria. Agora, algo que a diretoria tem trabalhado, e muitas vezes é um questionamento das pessoas, por que não se faz um calendário lá no início, como o Pelico fazia, com todas as datas e horários? A gente tem algumas questões que o Everaldo tem muito trabalho, que é a questão de observar os bandos de campo, para não você correr o risco de ter, por exemplo, um dia que a universidade não tem jogo. Por exemplo, esse final de semana a universidade não vai estar cedida, pelo que eu sei, não vai poder ter jogo lá. Então, é um trabalho que a comissão de campos tem do Everaldo e que dificulta você estabelecer um cronograma inicial lá até o final, com datas e horários. E tem outro fator que é bastante importante, que eu gostaria de salientar. Já tivemos uma época no veterano em que as formas eram muito simplórias no sentido de classifica 8 primeiro contra o oitavo, classifica 4 primeiro contra o quarto. Hoje é diferente. Hoje a FUVESA preconiza o sorteio em todas as categorias, porque ela vislumbra a possibilidade de todas as agremiações poderem um dia chegar numa fase decisiva, chegar numa fase final, ter um momento decisivo de competição. Nós tivemos há tempos atrás uma adesão inédita na categoria 60 anos, que foi a Açugues Micharrua, quem não lembra, o Açugues sendo campeão, o Charrua chegando numa final. Então é muito legal você poder dar um lugar ao sol a todos, porque você não quer equipes necessariamente focadas apenas na competição. O primeiro objetivo é o lazer e a confraternização. E você podendo proporcionar um mesmo lugar a todos, um mesmo direito, enfim, é algo que eu considero que democratizou mais o futebol de veteranos e que com certeza fortaleceu o nosso meio. Tanto que o Nequinho salientava, acho que antes de entrarmos no ar, né, a gente acabou ganhando equipes, mesmo ainda não tendo um recurso de pagamento da arbitragem, que por hora ainda não chegou, do que se imaginava que era perder equipes, ou seja, mostra que o trabalho da FUVESA, nesse sentido, o organizacional está sendo muito bem feito. E existe também, né, aquela ideia que com o fato de 35 ter parado um tempo aí de ter equipes inscritas, né,
já estavam preconizando, é o fim do futebol de veterano, daqui a tantos anos o futebol de veterano vai terminar. Agora você colocou bem isso aí, e o Nequinho colocou, hoje 35 tem, quantas equipes tem? 10 ou 12, uma das a que mais tem equipes hoje. Veja, né? Então, isso quer dizer que aquele medo que se tinha, né, de que fosse envelhecer a competição e fosse parar. Na verdade, é o início da competição. Exato, é a categoria de base da competição. Esses 35, esse pessoal de 35, um dia, eles vão ser os diretores, né? Talvez até um presidente de uma FUVESMA. E nós estamos aqui de passagem, né? Uma hora dessa aí a gente vai indo, né? E aí eles que tem que, né, botar a mão na massa, como diz, né? Porque se não acontecer isso, um dia termina. Um dia termina. Nós temos hoje 9 equipes na categoria 35 anos e 7 equipes na categoria 40 anos, são as categorias que inicia. As primeiras categorias. O 40 é a categoria que tem a fórmula mais enxuta. Só que para o segundo semestre já tem uma previsão de 10 a 12 equipes na categoria 40 anos e um acréscimo de equipes também na categoria 35 anos. Lembro que quando o 35 parou, muita gente defendia que realmente não haveria mais por que ter a categoria 35. E eu lembro que eu e o Marqueto, trabalhamos juntos há bastante tempo, fomos, assim como outras pessoas, piamente defensores do retorno da categoria 35 anos. E hoje nós temos um trabalho muito bem feito pelo Thiago e pelo Fernando, um trabalho muito sólido, construído dentro desta categoria 35, da categoria 40 também, tendo com ele uns coordenadores pessoas que virão aqui também participar e expor aí o seu trabalho, pessoas muito sérias, e acredito que hoje a categoria 35 anos ela jamais deixará de existir. Muito menos a categoria 40. Hoje são duas categorias pilares para o nosso futebol de veteranos, são categorias de porta de entrada, digamos assim. Tem gente que não vai entrar no 35, mas vai ter a primeira experiência jogando futebol no veteranos no 40 anos, mas digo e falo isso com total certeza e coerência de que as categorias mais importantes hoje para a FUVESMA são 35 e o 70. É onde inicia e onde termina. O problema que o meio tu consegue preencher. Que a gente tem que manter a disciplina no 35 e 40. São duas categorias muito difíceis de disciplinar. Que vem do amador com outra ideia, né? Diferente do veterano. O veterano já é uma outra mentalidade. Né? Exatamente isso. Então, assim, a disciplina é em primeiro lugar. Porque as arbitragens hoje, elas não querem mais apitar 35 e 40 anos lá, vamos dizer, em alguns campos da cidade. Né? Eles não têm segurança nenhuma e aí eles ficam um pé atrás. Mas isso aí, a FUVESMA está trabalhando muito bem em função disso aí, né? E hoje eles já estão querendo apitar o 35 e 40, né? Mas é uma categoria muito difícil de ser lidada com ela. É importante salientar, até se complementando aí as palavras do Nequinho, de que no próprio futebol amador já se solidificou um trabalho mais qualificado em termos de regulamento, de parte disciplinar, para que quando essas pessoas cheguem ao futebol de veteranos, elas já estejam dentro de um mesmo norte, no que tange a regulamentos disciplinares, a questão de regulamento disciplinar. Mas, obviamente, que nos veteranos há um regulamento muito bem feito, muito bem constituído, onde disciplinarmente ele é muito adequado. O Nequinho pode falar mais sobre isso, que participou da revisão desse regulamento. Eu acho que esse é um dos melhores regulamentos que já foram feitos disciplinarmente da FUVESMA. O desse primeiro semestre de 2025, alterou-se aquilo que era necessário, ainda alterações que em reunião são sugeridas e que vão acontecer, mas que acho que balizam esse que está chegando para jogar da categoria 35 anos a entender que nós estamos num campeonato, numa competição, que é a Copa FUVESMA, hoje no primeiro semestre e tantas outras competições, que elas são popularmente referenciadas a várzea, futebol de várzea, mas dentro de uma organização, inúmeras pessoas trabalhando voluntariamente e que existem regras a serem cumpridas, porque senão você não consegue ficar mais naquele cenário de futebol, porque aquilo não me pertence mais. E essa divisão por categorias, com coordenadores, melhor, eu não sei que você pode concordar comigo ou não, mas eu acho que é muito mais fácil de administrar, porque
diminui o número de equipes, diminui para cada coordenador, que tu fazia uma reunião, eu participei de algumas reuniões da FUVESB, que ia dos 35 aos 50. E tinha um problema lá nos 50, e o cara do 35 se metia, o outro do 40 se metia no assunto, e no fim era uma confusão para conseguir resolver as coisas. Exatamente. Assim cada um decide os seus problemas. A forma como você disseram, as suas fórmulas, né? E os problemas são resolvidos dentro de cada categoria. Eu acho que isso aí foi, eu acho, um benefício também, né? Exatamente. Hoje, por exemplo, aos 70 anos, nós somos. Era 4 As equipes. necessidades são diferentes das do 35. Exatamente, totalmente diferente. Então, nós éramos 4 equipes. Hoje aumentou uma, né? A Figueira entrou na competição, estamos com 5 equipes. E estamos trabalhando, eu e o Mateuzinho, para nós conseguirmos uma 6ª equipe agora para o segundo semestre, para não ficar aquela coisa de um sábado folgar, né? Porque velho é assim, né? Velho não pode folgar, né? Porque tem que estar sempre em função, senão a mulher já chama ele para trabalhar em casa. Né? Agora, como é importante isso que o Tess estava referenciando, sem querer cortar a linha de raciocínio do Nequinho, que ela é coerente naquilo que nós precisamos para a categoria 70 anos, às vezes que tu falou dessa relação dos próprios coordenadores entre si, né? Hoje uma das pessoas que eu mais converso dentro da FUVESBA é o Thiago, coordenador da categoria 35. Por quê? Porque, cara, ele passa um trabalho pro caramba para lidar com aquela gente. Porque imagina tu ter um grupo de WhatsApp numa categoria como a 35 e tu ter uma pessoa que dá tá um pouquinho fora das suas faculdades mentais, e entra lá no grupo e fala o que pensa. E acha que o coordenador tem obrigação disso ou obrigação daquilo. Não é bem assim. A gente faz um trabalho como coordenador de representar a FUVESBA perante as equipes que fazem parte daquela categoria. Mas a gente tem poderes limitados. Muitas vezes o coordenador é visto como a pessoa que é obrigada a solucionar um problema individual de uma equipe com relação a mando de campo e horário de jogo. Cara, isso não existe. Certo? Eu já recebi, por exemplo, questionamento na categoria 70 anos, por que o meu jogo é tal horário? Isso não é uma explicação que eu tenho que dar. Eu posso até dar a explicação recebendo a resposta da comissão de campos. Mas quem trata desse assunto diretamente é o Everaldo com a comissão de campos. Então as pessoas também precisam entender qual é o limite do trabalho do coordenador, até onde ele pode atender aos anseios daquela categoria. Porque tem situações em que, embora a gente possa comunicar, a gente só vai comunicar o que a gente recebe. Não passa pelas nossas mãos tomar determinadas decisões. Com certeza. Bom, até para a gente valorizar as categorias, as equipes que estão na categoria 70 e os coordenadores, não sei se vocês, não vou deixar de ser justo, vocês lembrar quem é cada responsável por cada equipe, até para a gente dar uma valorizada neles, que é um trabalho, é uma bandeira assim, que poucos achavam que poderia acontecer, né? O pessoal duvidava que o 70 não vai jogar coisa nenhuma. Está aí, né? Competindo. O 70 já está aí, né? Já está até passando já. Marcou, né? A bandeira, já estão pensando em 75. Pensando, né? O presidente Mauro já está pensando em fazer dois times aí para fazer 75. Uma apresentação, né? Uma apresentação, entre aspas, aí do 75, que seria muito importante, o pontapé inicial, né? Para esse tipo de competição. Né? Tem muita gente aí que tá jogando com nós. Eu sou diretor da biomédica nos 70 anos, junto com o Sérgio Saviel lá. Tem muita gente aí que já está com 75 anos jogando, mas não tem para onde ir. Né? Então eles estão só ali esperando uma vaguinha para abrir o 75 para poder entrar, porque eles não têm como competir mais com 68 anos, 69 tá pesado. anos. Um exemplo bem claro disso é o professor Fuch, da universidade. Tem 81 anos ele. Exatamente. Agora, só para fazer referência aqui aos coordenadores, né? E depois eu quero falar algo sobre o nascimento dos 70 anos, nós temos o AD, que representa a Associação Figueira. Fora a biomédica, que o Nequinho já fez a referência. Nós temos o Manuel Azevedo representando a categoria 70 anos, mas no grupo do WhatsApp com o apoio do Paraguai, que é uma peça fundamental para ele. Na Ferroviária. Da Ferroviária, Associação Atlética Ferroviária. Nós temos... Aproveitar e mandar um abraço para o Manuel, que também está enfermo, né? Teve
um problema cerebral, se não me engano, né? É. Mas está se recuperando legal, já está bem, né? Nós Abração, temos- Manuel. Que bom, Nós temos, Manuel. nós temos o Hélio Crespan representando o Gauchão. E no Clube Santa Maria, embora eu esteja no grupo de WhatsApp, o Marqueto, que é o coordenador municipal. E a categoria 70 anos, ela nasceu de um diálogo entre duas pessoas que geralmente são as precursoras das categorias mais velhas, né, digamos assim, nesse cenário que nós estamos hoje. Foi, no caso, o Marqueto e o Manuel Azevedo. Eles conversaram, a ideia nasceu, fez-se uma Copa de Verão, que alguns campos da cidade abrigaram esta competição, e desta Copa Verão, com a anuência da atual diretoria da FUVESA, que foi totalmente parceira da ideia, nasceu a categoria 70 anos. Eu não sei se o Nequinho lembra quantos anos a categoria já está em disputa da Copa FUVESA, mas se não me falha a memória, vem desde 2023. O que eu posso né? te dizer, uma coisa Eu acho que é desde 2023. é que nós somos pentacampeões, né, consecutivos. Né? Então agora você faz os cálculos quantos campeonatos Eu acho que é teve. desde 2020. 3 anos, 4 anos, mais ou menos. Por aí. Né? São 5 competições que nós temos. E tivemos esse ano, inclusive, um torneio de verão lá no Gauchão em 2 etapas, que também proporcionou no verão uma atividade de lazer. As equipes que participaram, o Gauchão, Biomédica, Ferroviário Clube Santa Maria, inclusive foi o vencedor. E aí, como bem lembrou, né, o Napoleão Sax Filho e o Nequinho, aí para esse semestre nós tivemos o retorno da Associação Figueira, que já esteve disputando uma outra competição, se afastou e agora retornou para a categoria 70 anos. Então, a gente tem hoje 5 agremiações, estamos trabalhando com uma sexta. Eu gostaria muito... A SUFMES também está com muita vontade de assumir Tem uma outra agremiação que eu gostaria muito que... Tem as Dores também que está querendo. Eu gostaria que uma outra agremiação voltasse nos 70. Uma pena, e eu lamento, respeitosamente, que eu tenho ouvido falar sobre eles retornarem no 65. Que eu acho que o ideal seria retornar aos 70, que é o Perpétuo Socorro. Né? Eles estão querendo retornar nos 70. Eu ouvi o comentário essa semana. Eu ouvi 65, mas se for dos 70, vai nos ajudar bastante também. O Luiz Fernando é um companheiro de veteranos de longa data, um cara muito legal, muito respeitoso, e que andou tendo alguns problemas de saúde com a sua esposa, e eu acho que agora ele consegue se organizar e retornar novamente, que o pessoal até está pedindo, né? Os próprios atletas que já jogaram lá para que o Perpétuo retorne às nossas competições. A Figueira também está retornando com outro 65, né? Com 2 equipes do 65. Que faz parte o Valmor Beltrame, né? Junto com o Vicentini como treinador. A categoria 65 também, já que tu citou, é apenas um exemplo aqui do nosso debate, deve vir também com uma outra agremiação, que é o Grêmio Atlético Minguí, já tem essa informação. Então é importante que o nosso futebol de veteranos, aos poucos, as pessoas vão confiando na seriedade do trabalho, e os responsáveis por uma determinada agremiação, tipo o Bira, por exemplo, lá no Minguí, faz um grande trabalho lá no Minguí, eles vão dar um pouco percebendo, porque tem apoio de algumas pessoas para abrirem mais categorias. Hoje, por exemplo, nós temos na categoria 70 anos, nós temos a Biomédica, uns 70 anos, a Associação Figueira, uns 70 e 65, a Associação Atlética Ferroviária, uns 70 e 65, o Gauchão somente com 70 e o Clube Santa Maria com 70 e 65. São equipes que não necessariamente têm um presidente que é responsável pelo local específico onde essas equipes têm mando de campo, mas são pessoas abnegadas, como o caso do Marqueto, que já tem uma longa história no futebol de veteranos, conhecido como pai, né? E que, assim como o Manuel e como a Associação Figueira, aí, com coordenações diferentes, né? Abriram espaço para ter mais uma categoria para poder qualificar e fazer crescer ainda mais nosso futebol de veteranos. Subir equipes aí, está muito difícil, Tess. Está muito difícil 70 anos. Terminou, os velhos estão... uns querem jogar só 15 minutos, vou lá para jogar 15 minutos. Gente, né? Outros não querem mais, porque estão com problema de joelho, problema disso, problema daquilo, está muito difícil. Né? Hoje, o 65 hoje, para abastecer os 70, só para te dar uma ideia, nós temos que o ano base, que é 56, nós só temos 4 jogadores do 65 que podem para subir. E desses 4,
normalmente não sobe nenhum, porque já estão ali nos seus grupos, né? E não quer sair daí. E não querem Só sair quer dos acompanhar grupos, o grupo né? inteiro. E aí tu fica à mercê dos mesmos jogadores, né? Ou tu traz de fora, né? Ou tu traz de fora com um custo bem mais alto, né? É um custo alto para trazer um jogador de fora, porque tem que pagar nem que seja uma gasolina para a pessoa vir, né? Sim. 5, 7 a gente vai abrir mais 2 vagas para 256, seria 556, né? Só que se abrir 2 vagas 56, ninguém vai colocar, porque são 5 times e 4 jogadores. Se um for para cada um, só vai abranger só uma vaga e vai sobrar 2. Né? Estamos tentando também puxar um 257. 257 são 19 jogadores que estão jogando no 65. Né? E aí também é pouco para abastecer. É poucos. Então a gente está aí nessa fase aí, ó. Ou trouxemos de fora, né? Ou mantemos as equipes. É mais ou menos por aí. Beleza. Agradeço a presença de vocês aí, Matheus, Nequinho, né? E parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aí. Sucesso. Sucesso mesmo para você também, né? Sucesso para a FUVESMA, por intermédio do nosso presidente Mauro, do Ademar, do Everaldo, que trabalha incansavelmente, o Mano Figueira também, que está sempre em função, né? E espero que você também se recupere o mais rápido possível. Se Deus né? quiser. Espero mesmo, faço força mesmo. Nós somos amigos há muitos anos. Você foi meu treinador muitos anos, aonde eu fui, você me levava, né? Eu acho que talvez 6, 7 equipes você foi treinador meu, né? E sempre tivemos, fomos sempre bem nas equipes, né? Sempre, se não, Tu sempre me empregando, né, Nequinho? Exatamente. Matheus, obrigado pela vinda aí, Matheus. Eu agradeço mais uma vez, a gente já se conhece também há bastante tempo, também lhe desejo pronta recuperação. A gente tem um carinho especial um pelo outro, né? Sempre trocando ideia, especialmente sobre esporte. E é importantíssimo esse espaço que você, juntamente com a sua equipe de trabalho, estão concedendo através desse podcast, para que cada um dos coordenadores que vem aqui possa mostrar um pouco mais o seu trabalho e mostrar o trabalho que tem sido feito pela atual diretoria da FUVESMA, que certamente faz um trabalho nunca visto antes em Santa Maria. Em qualquer tipo de organização de associação, liga, entidade esportiva, e que lá na frente, não tenho a menor dúvida do que estou falando aqui, muitos serão os beneficiados que já são hoje, mas que ganharão muito mais com todo esse trabalho que está sendo feito, as parcerias que estão sendo constituídas e que com certeza vão fortalecer cada vez mais o nosso futebol de veteranos. Você sabia que o Tess foi um dos melhores goleiros que nós tivemos? Não, chega. Sim. Eu vou encerrar. Eu vou encerrar Olha o aí. programa com essa aí, vamos encerrar. Eu não estou mentindo, sabe? Você foi meu goleiro. Eu já tive a oportunidade de ver você atacar. Claro, né? Há uns 2 anos atrás, né? Isso aí faz, mais ou menos. faz uns 30 anos. Né? Legal, estamos indo embora. Um grande abraço. O Nequinho conseguiu terminar com o programa. Estamos indo embora. Um grande abraço a todos.